Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Então, minha gente, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza do 7º ano. Eu sou o professor Vitor Rodrigues e eu estou aqui para a aula de número 20. Senhores, estamos na aula de número 20 com sucesso, certo? Na aula de hoje, excepcionalmente, nós iremos ver a segunda forma de propagação do calor, ok? Nós iremos ver o processo chamado, Deixa eu colocar aqui minha caneta. O processo chamado de convecção térmica, certo? É o segundo processo de propagação de calor que nós já estudamos aqui, O primeiro foi na aula passada, nós estudamos um pouquinho sobre condução térmica. Então, o que é que vem a ser a convecção térmica, certo? O que é a convecção térmica? Para início de conversa, a convecção térmica ela só vai acontecer em 2 dos 3 estados físicos da matéria. A convecção térmica ela só vai acontecer nos líquidos e nos gases, ok? Ela não ocorre nos sólidos, certo? O processo de transferência de calor que acontece nos sólidos, nós já vimos na aula passada, na aula de número 19, que foi o processo de condução térmica, Só para dar uma revisada, o processo de condução térmica envolvia troca de energia, transferência de energia por meio da colisão entre as partículas, da agitação entre as partículas. Essa agitação entre as partículas fazia com que o calor fosse se propagando, a energia fosse se propagando ao longo do material sólido. No caso lá do exemplo, nós usamos a panela de cozinhar, certo? Voltando para cá, a convecção térmica ela não vai acontecer por meio dessa transferência de energia de partícula por partícula. Beleza? Ela acontece, na verdade, por um deslocamento de camadas ou deslocamento de matéria. O que vai se deslocar não são as partículas propagando a energia. O que vai se deslocar são camadas ou o deslocamento de grande parcela do material que está se aquecendo, por exemplo. Ok? Então, só para deixar registrado, é um processo de transferência de calor no qual há um deslocamento de matéria de uma região para outra. O que vem a ser essa matéria? Basicamente, a matéria é a constituição do material. Então, se o material, no caso, é um líquido, se é água, o que faz se deslocar é a água. Se for um gás, por exemplo, o gás hidrogênio, o que vai se deslocar é o gás de hidrogênio, certo? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Sempre vai começar o processo de transferência de calor por proximidade da fonte de calor, certo? O próximo slide vai trazer essa ideia mais detalhadamente. Então, esse processo de convecção térmica, ele ocorre, por exemplo, em uma chaleira com água sobre a chama de um fogão. Então, você vai lá fazer o café, num belo dia, você coloca lá, primeiro você coloca, se não for elétrico a cafeteira, você coloca a água lá na cafeteira, na chaleira, e bota para esquentar. O que acontece? À medida que a água que está próxima do fundo da chaleira, lembrando, você encheu a chaleira de água, vai ter uma camada de água. Professor, qual é o tamanho dessa camada? Não importa. Mas vai ter uma camada de água que está mais próxima do fundo da chaleira, Então, como ela está mais próxima do fundo da chaleira, ela também vai estar mais próxima da fonte de calor. Então, vai ter uma fonte de calor aquecendo o fundo da chaleira que, presta atenção, a chama aquece o fundo da chaleira por condução, O material está sendo aquecido, ele está propagando calor. No caso, a panela está propagando calor,
E aí a panela, o material da panela, vamos supor que é feito de ferro, o ferro da panela vai transferir calor para o líquido, que no caso é a água na chaleira. E aí esse líquido ele vai começar a esquentar. E aí, como nós já vimos, estamos cansados de falar aqui, quando temos partículas ganhando energia térmica, elas começam a se agitar. Né? Tem aquele processo chamado de agitação térmica. E aí, o que acontece com o material? Ele vai se expandir. Quando a água se expande, quando ela está sendo aquecida, ela se expande. E ela se torna menos densa do que a água fria. Certo? Professor, o que é que você quer dizer com essa palavra menos densa? Gente, no caso de menos denso, quer dizer o seguinte. Vai ter uma parcela de material num menor volume. Basicamente é isso. Você tem uma parcela de material num volume menor, certo? Então, é como se, tá errado o que eu vou falar agora, mas serve para a intuição de vocês. É como se a água que tivesse no fundo, que está sendo aquecido, ela se tornasse mais leve. Mais leve. É como se a água que estivesse aqui perto do fundo se tornasse mais leve. Então, essa porção aqui de água que está perto do fundo, que está sendo aquecida, ela vai se tornar menos densa do que a água que está aqui em cima, que está fria, né? Fria, entre aspas. Então, o que vai acontecer? Essa porção de água aqui mais quente, que está aquecida, ela vai subir. Por quê? Porque a parte fria da água que está em cima, ela é mais densa. Logo, ela vai tentar descer, ou seja, ela está mais pesada, ela vai tentar descer para baixo. E isso ela vai empurrar a camada quente para cima. E aí, por isso que vai ter esse processo aqui, ó, de deslocamento. Uma parte da matéria que está aqui aquecida vai subir. E a parte de cima que estava fria vai para baixo. E aí, esse ciclo vai continuar, certo? Então, o que acontece? Se o aquecimento for mantido, ou seja, se a panela estiver no fogo, esse movimento de sobe e desce das camadas da água vai se tornar contínuo. Por quê? Porque a porção de água quente que chega na superfície, ó, lembra que aqui tem água quente. Aí ela sobe por convecção, ou seja, ela sobe porque ela é mais leve. Bem aqui ela vai perder energia, ela vai perder calor para o ambiente, porque ela está mais quente, então ela vai ceder calor para o ambiente. E aí ela vai se tornar mais fria. Ou seja, a água que está em cima ela vai esfriar, e aí o que acontece? Quando ela esfriar, ela vai descer, porque a água aqui embaixo já está quente. E aí esse processo vai ficar contínuo, certo? Então, para fechar aqui, para a gente ilustrar aqui, vai acontecer o seguinte. Vai ter uma camada de água quente embaixo que vai subir. No que ela sobe, ela perde calor para o ambiente e esfria. E aí vai ter uma camada de água já embaixo, que vai subir. E aí essa camada que perdeu calor vai descer para ser aquecida novamente. E aí esse ciclo vai continuar, certo? É um ciclo chamado de convecção térmica. O calor aí, no caso, propaga-se por deslocamento de camadas. Não é por partículas, certo? É por deslocamento de camada. Ok? Com esse deslocamento, formam-se correntes. Olha aqui, ó, essas correntes aqui, ó, no interior do líquido. Ou seja, essa ilustração aqui, ó, pode perceber, tem um experimento muito bacana que eu vou botar aqui na tela para vocês. Ó. Isso ilustra muito bem o que é que está acontecendo, essas camadas se deslocando. Esse deslocamento ele tem um nome, ele é chamado de corrente de convecção ou correntes térmicas, certo? E esse processo de correntes de convecção só podem acontecer nos líquidos e nos gases, não nos sólidos, ok? Então, o que vai ser essa corrente de convecção, certo? Nada mais é do que o movimento de massas fluidas. Professor, o que é fluido? Fluidos são os gases e os líquidos. É um nome bonitinho para gases e líquidos. São os fluidos, certo? As correntes de convecção são esse movimento das massas fluidas que trocam suas posições devido à diferença de temperatura, como vimos na imagem passada, certo? Essas correntes de convecção no ar são importantes para as aves e aviões planadores. Por quê que eles são importantes para as aves e para os aviões planadores? Eu botei aqui um exemplo de um avião planador e eu botei aqui um exemplo de uma ave, o urubu.
você já deve ter visto, né? Quando você olhou para o céu, o urubu tá lá com a asa dele aberta, que não dá para entender porque que ele tá lá e não tá batendo as asas e não tá caindo. É justamente por isso, porque o urubu, no caso, e o avião planador, eles se aproveitam das correntes de convecção. O que vai acontecer? Por que eles se aproveitam das correntes de convecções, né? O ar próximo do solo, então imagina que você tem um urubu que está voando com o bração aberto lá em cima, ele está planando, né? Sem bater as asas. Né? O ar quente que está próximo do solo, ele vai o quê? Ficar menos denso, né? Como a gente acabou de ver. E aí ele vai subir para cima. No que ele sobe para cima, ele empurra, literalmente ele empurra o urubu. Então, por isso que o urubu consegue ficar horas e horas planando. Porque tem ar quente na superfície da Terra, no chão, que está subindo por convecção, certo? E aí, consequentemente, ele vai empurrando, né? Tanto as asas do urubu como o avião planador. E aí eles conseguem fazer esse voo planador, certo? Bom, tem outro fenômeno que acontece que também utiliza essa ideia de corrente de convecção, que é o caso das brisas marítimas, certo? Então, gente, vamos pensar comigo. Em um dia ensolarado na praia, ou seja, um dia com muito sol, a areia quente pode até queimar nossos pés. Com certeza alguém já passou por essa situação desagradável de sair correndo no meio da areia porque a areia está meio que fogo, né? Mas quando nós entramos no mar, presta atenção, a areia está quente, e aí quando a gente corre para entrar no mar, para se refrescar, né? A gente percebe que a água lá, ela tá mais friazinha. A gente já discutiu isso em algumas aulas quando a gente falou sobre sensação térmica, né? Então, por que isso acontece? Por que a gente tem essa sensação, né, da terra quente e da água fria? Eu já expliquei isso. São feitos de materiais diferentes e eles absorvem calor de maneira diferente. Por isso que eles obtêm temperaturas diferentes. Só que isso provoca um fenômeno que se aproveita das correntes de convecção. Você acredita? Ó, basicamente o que acontece? Areia, de dia, a areia está quente. O que vai acontecer? O ar próximo da areia quente vai subir, porque ele está menos denso. Certo? Ele vai subir. A água, né? O ar próximo da água, ele vai ser empurrado para a praia. Então, você tem um ar quente subindo, que ele vai fazer essa transição aqui, ó, né? Igual na panela lá, né? Você tem um ar quente subindo, que ele vai fazer essa transição e ele vai empurrar. E aí vai ter um ar frio que vai vir para a praia, né? Esse ar frio, gente, é o que a gente chama de brisa marítima. É a brisa que vem do mar, certo? Então, o ar quente sobe por convecção e aí ele empurra a camada de ar fria que está aqui nessa região perto da praia, né? Perto do mar, desculpa, e aí empurra essa brisa gelada que a gente sente. Então você com certeza já sentiu uma brisa no mar, ok? É um fenômeno natural muito importante, certo? Só que tem um detalhe. Esse fenômeno ele se inverte à noite. À noite, a areia da praia está muito mais gelada. E aí, o que vai acontecer? O ar que está no mar, é ele que vai subir porque ele está mais quente, certo? Tem aquela, de novo, batendo na tecla, a areia e a água são materiais diferentes, então eles absorvem calor de maneiras diferentes. A terra, né, a areia do mar, ela vai estar mais geladinha que a água do mar. E aí o que acontece? Processo de convecção. Você tem duas regiões com temperaturas diferentes. O ar quente que está aqui, ele vai ir para cima e vai fazer o processo contrário. Ele vai empurrar o ar que está perto da areia. E aí a gente vai ter novamente uma camada de ar sendo empurrada agora no sentido do mar, certo? Então vai ter uma camada de ar sendo empurrada para o mar. Então esse processo em que o ar quente que está próximo do mar é empurrado, né, para cima e faz com que haja um deslocamento do ar perto da areia da praia em direção ao mar, esse processo é chamado de brisa continental. Então a brisa marítima é quando vem uma brisa do mar. Uma brisa continental é quando vem uma brisa da direção da areia do mar para o mar, certo? Então, brisa marítima e brisa continental é só uma explicação científica para as brisas que a gente tem na praia, certo? Bom, a atividade de hoje ela é bem simples. Pode ser que você já tenha se perguntado
alguma vez na vida sobre isso. Pode ser que não, pode ser que sim. Mas a pergunta está feita aqui, ó. Vocês terão que dar uma boa explicação. Eu não quero uma explicação fraca, eu quero uma boa explicação, porque a gente já viu aqui o conceito tudo direitinho, tudo bonitinho, certo? Eu quero uma boa explicação sobre o porquê os ar-condicionados ficam sempre mais perto do teto e não mais próximo do chão. Por que o ar-condicionado ele sempre fica aqui, ó, perto do teto e não fica aqui perto do chão? Vocês vão ter que me dar uma boa explicação, certo? Gente, eu estou ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula. Será a nossa última aula da disciplina de ciência, certo? Então eu vejo vocês lá. Fui!